Seja bem-vindo a mais um Palavras Cruzadas, hoje com o professor Pinto da Costa. Olá, professor, como está? Olá. Gonçalo Amaral, ex-inspetor do caso Madeleine McCann, deu uma entrevista um pouco insólita ao jornal Expresso. Antes de tudo, começo por lhe perguntar, acredita que esta menina inglesa está morta ou está viva? Ora bom, eu começaria por dizer exatamente, caso Medi, falou-se demais. Mas falou-se. Estamos metidos numa encruzilhada que não podemos ignorar tudo aquilo que se tem dito. Às vezes explorado numa perspectiva comercial, outras vezes pelo interesse despertado, pela curiosidade em obter uma resposta. O problema não se pode pôr apenas numa questão de fé, de acreditar ou não acreditar se está viva ou se está morta. Nós podemos raciocinar perante dados mais ou menos objetivos e muita contradição se haverá mais probabilidade de estar viva ou de estar morta. Nesta perspectiva e partindo do princípio que aqui já referi numa entrevista anterior, a nível das palavras cruzadas, há um princípio que diz: zangam-se as comadres, descobrem-se as verdades. Tenho a impressão que ainda não houve uma zanga suficiente para que a verdade venha ao de cima, mas será esse, em boa verdade, o problema de solução. Porque nós podemos apreciar toda esta questão a dois níveis fundamentais, do ponto de vista moral e do ponto de vista jurídico, em que haverá uma necessidade objetiva de provar seja aquilo que for. Pela negativa, não estando provado, não existiu. O que pode levar até a um eventual arquivamento deste caso, independentemente da tal fé que cada um possa ter sobre o caso. Isto tem sido extraordinariamente já abordado e devassado, pois quer neste livro do Paulo Pereira Cristóvão sobre a Madeleine, será um deles, também Luís Castro tem uma obra muito elucidativa sobre esta matéria, o Hernani Carvalho e Luís Maia sobre a MEDI 129 relativamente a uma determinada data, o Manuel Catarino sobre a culpa dos McCann, vá lá, e até eu cheguei a prefaciar um livro do Barra da Costa sobre MEDI Joana e investigação criminal, a verdade escondida. Portanto, quer dizer, comentar esta matéria será por demais, uma vez que ela está super comentada já em vários volumes, aguarda-se provavelmente ainda outro volume brevemente. E do próprio Gonçalo Amaral. Do próprio Gonçalo Amaral, onde efetivamente talvez ele possa acrescentar mais do que aqui está, mas já praticamente estará tudo dito e redito. O que me parece fundamental para nós podermos optar mais se está viva ou se está morta é uma certa estranheza, dado o avolumado nível de contradições que existem relatadas em todos estes livros. Eu foco sobretudo duas. Primeiro, parece-me um pouco estranho o comportamento de todos os intervenientes naquele jantar quando é dado à estampa, é conhecido, portanto, que nos depoimentos que eles fizeram, todos eles, não só os dois, os pais da MEDI, como os outros 7 intervenientes colegas, de jantar, em que não houve uma preocupação, parece-me que seria uma reação perfeitamente humana, natural, que logo aquelas pessoas todas desatassem a correr para os apartamentos a ver se os filhos estavam lá ou se não estavam. Isso não aconteceu. Colaboraram logo todos relativamente à MEDI. Há qualquer coisa que eu não entendo bem em termos de atitudes e comportamentos da pessoa humana em circunstâncias mais ou menos similares. Parece-me isto um pouco insólito e tenho dúvidas que, efetivamente, nos depoimentos já preparados antes das suas declarações na própria Inglaterra, que estivesse já tudo escrito desta maneira, o que fizeram, o que não fizeram, como estavam os talheres, como beberam, etc. Parece-me isto um pouco estranho. Por outro lado, também parece muito estranho
que se afaste, sem grandes comentários, atualmente, os chamados cães pisteiros. Estão falados também. Na ocasião foram muito falados os cães pisteiros. É preciso ver que nós, humanos, temos entre 5 a 25 milhões de células olfativas no nosso nariz. 5 a 25. Ora bom, mas um cão tem 200 milhões dessas células. E se for um cão já mais especializado, como era o caso destes que foram utilizados, do nível de um labrador, que são os mais sensíveis, pode ter 300 milhões de células. Ora bom, pôr em questão que um cão especializado em reconhecer cheiros de cadáver, que o cadáver não era cadáver, que era de uma pessoa viva ou que não havia cadáver, a mim causa-me uma certa moça, porque isto é uma prova objetiva. Nem sequer está a dizer se o cadáver era da média ou se era de outra pessoa qualquer. O que, em boa verdade, foi identificado pelo cão foi cheiro de cadáver na mãe, não no pai, e no peluche. Foi identificado. Ora bom, este aspecto é um aspecto um pouco estranho de nós estarmos assim, sem mais nem menos, a querer olvidar, a ostracizar este pormenor que do ponto de vista técnico seria relevante. E que, se o cão, vamos partir deste princípio, se o cão identifica um cheiro de cadáver, pois então já poderemos, vá lá, adiantar um pouco a eventual realização de uma autópsia médica-legal. Embora não haja o cadáver, até porque nós podemos fazer a primeira parte e a segunda parte da autópsia médica-legal sem cadáver. Como é que isso se Porque processa? a autópsia médica-legal, em termos científicos, é constituída por 4 partes. E a primeira parte será a informação. A informação, o que é? A informação é tudo isto que está aqui em meia dúzia, que eu tenho, digamos, para aí 50 vezes mais do que este arquivo. Isto será a informação. Informação escrita, porque há informação televisiva, há informação radiofónica, digamos, aos depoimentos das pessoas, etc. Tudo isto faz parte da informação. Informação é extremamente importante. Depois teremos, como segunda parte da autópsia médico-legal, o exame do local. Ora, o exame do local aqui também teríamos algo a dizer se efetivamente logo foi preservado o local para que mais ninguém pudesse entrar ou sair. Por outro lado ainda, se evitava a possibilidade de haver uma convocação da pessoa por introdução de novos dados. Portanto, ora bom, na informação talvez nós pudéssemos encontrar muita contradição nos depoimentos até do pai e da mãe. Ora bom, nós estamos aqui, digamos, a filosofar um pouco, uma vez que objetivamente não conhecemos o processo, que parece que tem 13 volumes. Ora bom, seria necessário ler isso tudo para objetivamente podermos comentar uma coisa que estamos aqui a fazer um bocado sofisticadamente. Quer dizer, sem sequer saber se há morto, isto estamos a tentar induzir que há morto, dando credibilidade ao cão pisteiro, que identificam não só isso como outros rastros, portanto isso consta até de relatórios, e portanto desta parte, efetivamente, perante determinadas contradições e alguns casos um pouco insólitos, depois uma pessoa está com a erguida e vai assim, de avião embora, entrando pela porta do cavalo no aeroporto, consoante se diz, etc. Há qualquer coisa de surrealista. Ora, bom, no próprio decorrer de todo o no processo. próprio decorrer de todo o processo que veio à estampa, partindo do princípio que os jornais e a comunicação social também falou verdade, não sei se falou se não, mas são os elementos que nós temos. Talvez a melhor solução para resolver este caso fosse entregar numa modo de fantasia ao CSI. Talvez o CSI, se aplicasse toda a sua metodologia de fantasia cinematográfica, talvez nos viesse a dar qualquer, pelo menos,
aquilo que deveria ter sido feito com todo o rigor. Porque, por exemplo, quando nós dizemos que não se pode identificar, nós não, quando a polícia inglesa diz que não se pode identificar os cabelos porque lhe falta o bulbo, é verdade. Mas para identificar o cabelo em si, não é preciso só pelo DNA. Se houver amostras, podíamos excluir se eram das gêmeas aqueles cabelos ou se até poderiam ser das gêmeas. Um exame microscópico permite identificar isso. Mas até se pode dizer se o pelo é humano ou se é animal, designadamente de um cão, por exemplo. Ora bom, portanto, para evitar que o pelo que lá foi encontrado, ou os cabelos, até fossem dos cães. Mas isso, que eu saiba, não consta que tenha sido feito. Portanto, haverá muitas outras circunstâncias que causam, do ponto de vista médico-legal, uma pouca perplexidade. Quer dizer, então, não se fazem análises, as crianças não poderiam ter tomado alguma substância, as crianças não dão, continuam a dormir, os gêmeos continuam a dormir, se é que houve algum alvoroço dentro, pode pôr-se a hipótese que teriam tomado alguma substância que lhes permitisse dormir, até porque não é insólito hoje muitos pais e muitas mães, fora de qualquer espécie de criminalidade, darem substâncias às criancinhas para elas estarem sossegadas e não incomodar, digamos assim. Portanto, quer dizer, isto tudo é muito, muito estranho. E se aparece agora um ex-inspetor a dizer que tem dados novos, é evidente que tem que se ver o que é que ele diz, que tem como dados novos. Até agora ele não podia falar porque estava ao serviço, mas agora, uma vez que se reformou, diz ele que vai dizer como é que as coisas se passaram. Pergunta número 1. Acha esta saída de Gonçalo Amaral precipitada de todo o processo depois de ter lido a entrevista dele? E pergunta 2. A dada altura, Gonçalo Amaral diz que ninguém poderia ter ficado chocado se começássemos logo a investigação, ponderar se os pais tivessem ou não tivessem a ver com o assunto. Acha que os meios policiais ativados na altura se deixaram levar pela própria mediatização do caso Maddie McCann? Ora bom, eu não posso responder concretamente porque eu não sei quais são os meios que foram ativados. Portanto, vamos partir do princípio que tudo foi centrado no caso do rapto. Tenho a impressão que, se foi assim, talvez tenha havido uma certa ingenuidade do ponto de vista de investigação criminal, porque o primeiro suspeito num caso destes, relativamente às crianças, relativamente aos maus tratos em crianças, são os pais. À cabeça ao pai, muito mais do que o padrasto, muito mais do que a mãe. Portanto, quer dizer, aqui de qualquer das maneiras deveria estar em jogo logo uma perspectiva hipotética de maus tratos, sem saber o que é que tinha acontecido, e portanto os primeiros suspeitos deviam ter sido centrados logo relativamente aos pais. Não foram. Foi teoria o rapto, quer dizer, o mal da fita é que vai raptar crianças. Nós sabemos que há muitas crianças que foram raptadas, há 58 até agora que desapareceram, não sei se foi rapto ou não, mas que desapareceram. A hipótese do rapto hoje cada vez vai sendo mais frequente, não só cá em Portugal, como na própria Inglaterra, como em todo o mundo, de um modo geral. Há uma maior consciencialização deste fenómeno, portanto são mais rotuladas, são mais diagnosticadas. Então, aí, efetivamente, parece-me ter havido uma certa concentração na história do rapto. Se, efetivamente, tivessem sido postas logo todas as hipóteses, e uma das hipóteses é que a criança podia ter morrido, a investigação, naturalmente, teria sido feita muito mais pormenorizada, porque o exame do local, como eu dizia há pouco, que é a segunda parte, pode revelar quase tudo. Porque nós não sabemos se havia ali pelos ou cabelos de outras pessoas, nós não sabemos se havia ali pintas de sangue de outras pessoas, que até tenham contactado com a miúda por qualquer razão, que se tenham ferido aqui ou acolá, ou que até tenham deixado parte não só do seu corpo, até do próprio suor do agressor. Hoje nós podemos identificar o DNA só por causa disso, pelas células de descamação das mãos, etc. Tudo isso, não sei se efetivamente isso deveria ser feito logo, se houvesse a hipótese de que a criança teria sido morta, porque efetivamente com aquela idade estava posta de parte a hipótese de
suicídio, mas prevalecia ainda a hipótese de acidente, da criança ter morrido acidentalmente por qualquer circunstância e alguém, em face da circunstância de ter ali um cadáver, para realmente se desfazer do problema, ter levado o cadáver para outro sítio qualquer. Mas é uma hipótese, não é? Que agora, que não é a Polícia Judiciária que tem algo a ver com isso, agora o problema está no Ministério Público, que vai entender se há provas suficientes para acusar ou não. Se entender que não há objetivamente, é porque quando eu dizia há pouco que o problema é moral e é legal, se do ponto de vista legal não há, pode haver, logicamente... Moralmente? Não, digo, do ponto de vista jurídico, pode haver um arquivamento. No entanto, sempre com a possibilidade, se houver novas provas, e não sei agora o inspetor Gonçalo Amaral o que é que virá dizer, perante novas provas pode ser reaberto o processo. Acha que, tal qual diz Gonçalo Amaral, este caso é mais político do que propriamente policial? Portugal também foi um pouco pressionado... Ele é que diz, eu não sei se foi mais político ou policial, mas realmente que houve alguma interferência política, pelo menos a comunicação social diz que sim, que houve até ao mais alto nível contactos de Portugal com a Inglaterra e vice-versa, não sei. Não tenho documentação suficiente para dizer que sim ou não. É o diz-se. Por isso é que eu comecei por dizer que falou-se demais. Mas, precisamente por aquilo tudo que se falou demais, é que nós hoje temos que, humildemente, dizer vamos lá ver o que é que se falou, qual é a credibilidade de tudo aquilo que se comentou. Uma última questão sobre este caso. Não é estranho que em outubro, quando Gonçalo Amaral abandona a investigação, já soubesse do próprio arquivamento do caso? Bem, esse problema é dele. Se calhar é uma pessoa super informada e até antes dos outros saberem, ele já sabia, ou então deduziu que, na hipótese de não terem sido considerados todos os pressupostos que ele desejaria que fossem, o caminho, logicamente, era do arquivamento. Todos nós sabemos que, se não houver provas, o caso vai ser arquivado, este ou qualquer outro. Vamos passar para o nosso segundo tema. Hoje saíram as notas dos exames nacionais. A taxa de reprovação a matemática desceu para os 7%, por isso vamos começar por falar desta melhoria significativa da matemática. É um bom indicador? É um indicador. É um indicador que pode ter várias leituras. Uma delas é que houve uma reformulação do ensino da matemática. A matemática, em princípio, é um papão. Ou era um papel. Mas se a matemática for apresentada numa certa perspectiva, as pessoas são capazes até de ter algum interesse. É uma perspectiva, sei, que houve em todo o país projetos de melhor ensino, ou de um ensino diferente, pelo menos relativamente à matemática. Pode, efetivamente, esse ser um fator. O outro fator vai da dificuldade da elaboração da prova. Se na realidade houver, digamos, uma certa complacência, não fazer perguntas tão difíceis e, sobretudo, a área tiver incidido sobre aquilo que os professores durante o ano mais abordaram com os alunos, isso, para mim, chega e sobra. Efetivamente que o problema é um problema de fundo, que não é só relativamente à matemática, é relativamente a todas as outras questões pedagógicas e didáticas. É que o que interessa hoje não é meter coisas na cabeça, de maneira nenhuma, mas tão somente ensinar o aluno a resolver problemas, a resolver questões. Quer dizer, a própria aula não deve ser do aluno estar a tomar notas daquilo que o professor diz, de maneira nenhuma. O professor deve começar, na ignorância total dos alunos, fazer uma pergunta. O que é que você, o menino, ou Vossa Excelência, pensa desta questão? E agora vamos discutir, e uns com os outros a nível de grupo, vamos elaborando o nosso próprio conhecimento. É claro que a matemática não é estar a meter fórmulas na cabeça das pessoas, mas para situações concretas, realizáveis, ter efetivamente um resultado palpável. Julgo que os resultados da matemática, a melhoria está mais nesse sentido. Relativamente ao português... Sim, a média português não chegou aos 10 valores. O português está pior. Eu não sei se está pior, porque realmente hoje há poucas pessoas que sabem exprimir o seu pensamento por frases com lógica e com vírgulas, com pontos, etc. Não sei se há.
e, portanto, se está melhor ou se está pior. Depende do modelo. O que interessa, na realidade, é que o ensino do português da própria língua, que nós hoje também temos dúvidas, porque a língua está sempre a evoluir, não sabemos realmente o que é o bom português, o que não é o bom português. O bom português é aquele que permite rapidamente fazer passar uma determinada mensagem. O ensino do português tem que ser feito também nessa perspectiva. Não é só dizer, recite lá o Camões, o que Camões disse ou deixou de dizer, analise este verso do Fernando Pessoa, etc. Isso não chega. É preciso, digamos, perguntar ao aluno, olha, você o que é que diria desta ou daquela passagem, etc. e tal. E não dar textos para o aluno interpretar sem ele, se calhar, ele nem sabia quem era o Fernando Pessoa. A única coisa que sabe é que é uma universidade que há no Porto, Fernando Pessoa. Ora bom, se ele realmente não sabe, como é que ele vai discutir aquilo que não sabe? Não é? E o Camões também há muita ignorância, às vezes até sobre o número dos cantos dos Lusíadas. De forma que, e também não é grave uma situação dessa, mas é preciso saber discutir os textos e, digamos, falar em português. Julgo que, talvez, em face destes resultados, para o ano haja um programa diferente, mais motivante para os alunos e vai subir e assim sucessivamente. E depois a geografia também, quando estiver a baixar, porque nós temos um esquema nacional que é muito útil, que é casa arrombada, trancas à porta. Depois de nós termos reconhecido o erro, vamos arranjar uma solução para ele. Nós não temos muito a noção da prevenção. Não. Nós é mais tratar. Nós gostamos muito dos doentinhos, fazemos muitos hospitais para tratar os doentes. Devia ser ao contrário, devíamos fechar os hospitais todos e ter um sistema muito forte de prevenção para evitar que houvesse doentes, que todos fôssemos o mais saudáveis possíveis. Mas isto... E virávamos para a medicina tradicional chinesa, que se centra nesse princípio. Não só. Quer dizer, qualquer da convencional. Qualquer hoje sistema tem que assentar na prevenção, como o ensino, como a pedagogia. Não é corrigir os erros dos alunos, não é fazer uma segunda chamada em setembro, outubro, novembro, seja o que for. Não é acabar com as segundas chamadas. Deve haver só uma chamada. Uma questão que é apresentada ao aluno e o aluno resolve satisfatoriamente. Para 10 valores seria ideal. Para 20, nem todos terão. Mas haverá, na realidade, um escalonamento da capacidade intelectual, da inteligência, da memória, do desenvolvimento psicobiológico, psicomotor, etc. Julgo que no ensino é uma chamada de atenção para os próprios professores dialogarem e integrarem consigo próprios as vivências dos alunos. Julgo que os resultados estão muito melhores, isso não há dúvida nenhuma, do que no ano passado. Faça-se justiça devido, sobretudo, ao esforço glorioso dos professores do liceu, que estão extraordinariamente sobrecarregados, vá lá com esquemas novos, porque nem todos têm 20 anos, e, portanto, é muito mais difícil aos 40 ou aos 50 anos um indivíduo entrar num esquema novo do que, propriamente, se for, digamos, ainda no âmbito da sua própria juventude. Estamos a ficar sem tempo, mas não queria terminar este Palavras Cruzadas sem um comentário seu. 4.500 embalagens de pílula abortiva, desde que a lei da interrupção voluntária da gravidez entrou em vigor. Nos hospitais que podem cometer este tipo de aborto, 4.400 embalagens já foram adquiridas, sendo que os números do meio ano deste ano já superaram os números de todo o ano passado. Pois, o problema passa também por uma questão pedagógica, quer dizer, o aborto que está permitido por exclusiva vontade da mulher até às 10 semanas, deve ser, digamos, um regime de exceção, quando a mulher não encontra uma solução plausível para resolver o seu próprio problema. Agora, institucionalizar, como há mulheres que já fizeram vários abortos num ano, não digo num dia, mas num ano, pois parece-me que é perverter o próprio espírito da nova lei da interrupção voluntária da gravidez. É uma questão de educação, porque realmente a mulher que faz 10 abortos, suponhamos num ano, é porque teve 10 concessões. Ora bom, ela, por que razão é que não utilizou um sistema de contracepção? Isso é que interessa saber e perguntar, porque quais são os problemas, quem são as mulheres que fazem esses abortos, por um lado, e por outro lado, por que razão é que não utilizaram outros métodos? Porque não sabiam, porque não queriam,
porque não tinham dinheiro para comprar as pílulas fora do hospital, porque não queriam usar preservativo. Tem que se estudar por que razão é que... Mais uma vez, a palavra prevenção. A palavra prevenção, pois isto é um problema, a prevenção quer dizer, termina também como educação. A educação é fundamental para saber quais são os prós e os contras e, efetivamente, eu sei que nós hoje elogiamos muito o preservativo, mas só falamos nas doenças sexualmente transmissíveis. Mas uma pessoa pode transmitir uma doença ou apanhar essa doença e pode ficar grávida. É preciso associar as duas coisas, sobretudo depende da idade, porque se for falar a uma mulher de 50 ou 60 anos na prevenção, na contracepção, talvez seja menos pertinente do que estar a focalizar a questão nas doenças sexualmente transmissíveis, porque uma mulher de 60 anos pode apanhar uma infecção por contactos sexuais. Ficar grávida não é que não possa, mas em termos de probabilidade será raríssimo, será uma notícia para jornal. Obrigada pelos seus comentários mais uma vez, professor Pinto da Costa. Chega ao fim o Palavras Cruzadas, continuo na companhia da RNTV.